A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos reunidos para mais uma semana política, com 3 deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Setúbal: João Paulo Rebelo, eleito pelo Partido Socialista; Paulo Edson Cunha, eleito pelo Partido Social Democrata; e Paula Santos, eleita pela Coligação Democrática Unitária, pela CDU. Temos 2 temas em agenda, mas são 2 temas com muitos aspectos para analisar: o Orçamento de Estado e também o Congresso do PSD, que terminou no domingo em Braga. Sobre o Orçamento de Estado, ficámos a saber durante esta semana que Pedro Nuno Santos anunciou que o Partido Socialista deve viabilizar. Eu digo deve porque esta segunda-feira é que o líder do PS vai apresentar essa proposta à Comissão Política Nacional do Partido. Vai ser decidido na segunda-feira à noite, esta segunda-feira à noite, mas espera-se que seja aprovado e que o Partido Socialista se vá abster, quer na votação na generalidade, quer depois na votação final global. Também ficámos a perceber durante esta semana que terminou que Ventura aproveita a viabilização do orçamento por parte do Partido Socialista para dizer que o Chega é que é o partido que lidera a oposição. Eu hoje começo por Paulo Edson Cunha. Paulo, e boa noite. E a perguntar-lhe se acha que o PS não tinha outra alternativa senão viabilizar este orçamento de Estado. Olá, muito boa noite, Francisco Rito. Os meus cumprimentos também à Paula Santos e ao João Paulo Rebelo e a todos os nossos ouvintes. Eu acho que tinha efetivamente mais alternativas. Eu percebo a pergunta da forma como é colocada, num sentido imperativo do ponto de vista político. E do ponto de vista político não há dúvida que o líder do Partido Socialista acabou por se colocar numa situação difícil e com alguma pressão, não só das entidades externas que já tinha anteriormente, o Sr. Presidente da República à cabeça, mas depois também a própria opinião pública, mas também se colocou numa situação difícil porque se começou a adivinhar um sentido de voto negativo, por uma questão de estratégia política ou de convicção, fosse pelo motivo que fosse, e alguma oposição interna com muitas vozes avalizadas do Partido Socialista, vozes devidamente reconhecidas, em que se adivinhava uma situação difícil dentro do partido, e sabemos que isto é usual em todos os partidos. Portanto, não quero imiscuir muito dentro daquilo que é política muito concreta dentro do Partido Socialista, mas é visível e acabava por ter aqui um interesse transversal, neste caso a toda a sociedade, porque estamos a falar do Orçamento de Estado. E nesse sentido eu consigo compreender a pergunta e consigo compreender que de repente Pedro Nuno Santos viu-se obrigado, entre aspas obviamente, a ter que aceitar aprovar este Orçamento de Estado, e fê-lo num duplo sentido. Isso é a grande surpresa. Para mim foi a grande surpresa do anúncio, porque desta vez não quis correr o risco de alimentar uma segunda temporada da novela, e anunciou imediatamente que iria também votar na especialidade. É verdade que colocou desde logo algumas condições, não muito específicas, mas não deixou de as colocar, mas também não deixou de dizer que ia proceder a essa aprovação. E eu estou em crer que vai efetivamente, o Partido Socialista vai efetivamente proceder a essa viabilização, quer na generalidade, quer na especialidade. Vai vender caro, mas também não seria de esperar outra coisa, e também não deixa de ser justo, diga-se a verdade, face ao próprio enquadramento do Parlamento, do desenho que o Parlamento neste momento tem, e também questões ideológicas que se colocam, não deixam de ter
alguma validade que faça vender caro. Agora vamos tentar perceber quais são as contrapartidas e quais são também as propostas e se essas propostas vão desvirtuar este Orçamento de Estado, porque se assim for, podemos efetivamente vir a ter um problema grave, que é o próprio Governo depois não aceitar o seu próprio Orçamento de Estado. Tudo isto é possível neste momento desenharmos, mas neste momento vamos acreditar que esta crise hipotética, porque foi uma crise que foi alimentada, foi crescendo e que veio em crescendo também, vamos acreditar que esta crise está de certa forma ultrapassada antes mesmo do Orçamento de Estado ser colocado à votação, e vamos aguardar pacientemente as cenas dos próximos episódios. Paula Santos, o líder do Partido Socialista apresentou 2 argumentos principais para o partido viabilizar este Orçamento de Estado: o Governo estar apenas em funções há 7 meses e a probabilidade de umas eleições antecipadas poderem não trazer um quadro de governabilidade melhor do que aquele que temos atualmente. A Paula Santos é sensível a estes argumentos? Parece-lhe que fazem sentido e que justificam que o Partido Socialista, o maior partido da oposição, dê uma oportunidade ao Governo de ter este primeiro orçamento aprovado? Muito boa tarde, cumprimento todos, cumprimento quem nos ouve. Aquilo que nós vimos, apesar de muita conversa por parte de Pedro Nuno Santos, foi de facto o Partido Socialista deixar passar um orçamento que, naquilo que contém, é negativo para o país e que não contém um conjunto de soluções e medidas que são fundamentais para resolver os problemas dos baixos salários, das baixas pensões, na saúde, na habitação, na educação. Um orçamento que agrava a injustiça fiscal. Portanto, aquilo que nós vimos foi o Partido Socialista a contribuir para salvar uma opção política que não vai resolver os problemas do país e que só vai agravar esses mesmos problemas. As justificações que foram dadas não colhem, porque nós já aqui diversas vezes discutimos a questão muitas das vezes vem para cima da mesa a questão da estabilidade, mas a verdade é que a vida todos os dias dos trabalhadores e dos reformados é de uma grande instabilidade e de uma grande incerteza, e essa é que garantir a estabilidade à vida das pessoas, à vida de quem trabalha e de quem trabalhou uma vida inteira, garantir condições de vida com dignidade, essa é que deveria ser a primeira opção. E aquilo que nós vimos é que da parte do Partido Socialista não foi essa opção, optando por favorecer os interesses dos grupos económicos. Nós já aqui tínhamos dito em discussões passadas de que tudo estava a ser feito para este orçamento ser aprovado e que nós vínhamos disponibilidade, quer da parte do Partido Socialista, quer da parte do Chega, e a realidade vai-se a confirmar com o anúncio que foi feito na semana passada pelo Partido Socialista. Assume também as responsabilidades que daí advêm, porque este Orçamento de Estado, daquilo que consta nele, de facto vai dificultar a vida de quem trabalha, vai criar mais injustiças e mais desigualdades, vai transferir recursos públicos para alimentar os lucros dos grupos privados. Ora, não é isso que nós precisamos no nosso país. Isso é parte do problema e que só vai agravar a situação. Aquilo que nós precisamos é de aumentar significativamente os salários, aquilo que nós precisamos é de valorizar o poder de compra dos reformados, que ainda na semana passada estiveram na rua exatamente a reivindicar melhores reformas. Aquilo que é necessário é reforçar o Serviço Nacional de Saúde, valorizar a escola pública, e precisamos também de mais justiça fiscal, porque mais justiça fiscal é aquilo que permite não só aliviar a tributação sobre o rendimento de trabalho, sobre as micro, pequenas e médias empresas, e tributar de uma forma efetiva os lucros dos grupos económicos.
e, portanto, aquilo que consta no orçamento é exatamente o contrário daquilo que estou aqui a colocar. Portanto, o Partido Socialista vai ter também, além das responsabilidades que tem de quando foi governo e ter contribuído para o agravamento da situação e apesar de ter disposto de todas as condições, que dispunha todas as condições para resolver os problemas, optou por não fazê-lo e agora está a contribuir com o seu posicionamento para que esta política direita por parte do PSD e do CDS vá ainda mais longe e que agrave ainda mais as condições de vida não só de quem vive no nosso país, mas agrave também a situação no nosso país. João Paulo Rebelo, só no final da semana é que o secretário-geral do PS anunciou que o partido se inclina para viabilizar. Esta segunda-feira haverá essa decisão da Comissão Política Nacional. Esta decisão não deveria ter sido tomada mais cedo, mesmo para proteger a unidade do próprio Partido Socialista? Ou seja, o partido não se mostrou mais dividido por não ter apresentado esta decisão uma semana ou duas mais cedo? Bem, muito boa tarde ao Paulo, à Paula e assim também Francisco e a todos os ouvintes, naturalmente. O que é que eu lhe posso começar por dizer a esse respeito? O Partido Socialista estará dividido ou não a partir da próxima segunda-feira, quando vai realizar, hoje mesmo, portanto, a sua Comissão Política Nacional, em que a proposta do Secretário-Geral vai ser votada e eu estou absolutamente convencido que não vai estar dividido, antes pelo contrário, vai estar bastante unido, como é normal, à volta da decisão tomada. Porque o Partido Socialista é, como nós sabemos, um dos maiores partidos do nosso país, com centenas de milhares de simpatizantes e mais de uma centena mesmo de milhares de militantes, e portanto é perfeitamente normal que haja, enfim, entendimentos, que haja interpretações, que haja posicionamentos, que haja, no fundo, opiniões. Eu diria mesmo que, além de normal, é até desejável que assim seja. E, portanto, algumas opiniões que justamente fomos ouvindo ao longo das últimas semanas de alguns simpatizantes ou militantes mesmo do Partido Socialista só contribuíram justamente para a riqueza até do debate, não só, já agora, interno, como também do debate a nível da sociedade, uma vez que essas posições foram manifestadas em órgãos de comunicação social, seja em jornais, seja em televisões ou em rádios, portanto, que mereceram atenção mediática, vamos dizer assim, mereceram a atenção dos portugueses. E eu não vejo nisto nada de mal, vejo, como digo, encaro com a normalidade de estarmos a falar de um grande partido, mas que no entanto, e os partidos, é bom recordar, funcionam naturalmente com estatutos, com regulamentos, no fundo com regras, e num partido democrático, como é o Partido Socialista, não poderia deixar de ser, evidentemente, com aquela regra absolutamente essencial, que é a regra da maioria e a regra, de facto, da procura de consensos à volta dessa mesma maioria. Portanto, João Paulo Rebelo, pelo facto de estas duas justificações principais apresentadas por Pedro Nuno Santos serem tão verdade agora como eram há um mês ou há 3 semanas, ou quando se começou a negociar o orçamento, há quem diga que a verdadeira estratégia do Partido Socialista era ver se o Chega aprovava o orçamento e se o PSD não ficava com esse encargo. Reconhece que isso interessava ao Partido Socialista? A intervenção do secretário-geral do Partido Socialista teve, digamos, a vantagem ou o dom, de resto, como normalmente as suas intervenções são, de ser bastante cristalina, quer dizer, muito, muito clara. O secretário-geral do Partido Socialista teve a oportunidade de fazer um balanço, olha, uma revisão da matéria dada, se quiser, para usarmos uma expressão
que é comum, digamos, nas atividades académicas, contando, no fundo, a história breve do que aconteceu desde a sequência das últimas eleições legislativas. Ao secretário-geral do Partido Socialista não lhe fazia sentido, digamos, para utilizarmos uma linguagem também muito comum, assinar um cheque em branco, ou seja, viabilizar sem mais o Orçamento de Estado. Também não lhe fazia sentido, digamos, manifestar-se imediatamente e logo a priori contra o Orçamento de Estado, que, na verdade, na altura nem sequer se conhecia. E daí ter avançado, digamos, com aquela posição que também toda a gente conhece e que ainda na semana passada aqui falámos sobre ela, que era de impor, digamos, as chamadas linhas vermelhas, ou que se veio a conhecer como linhas vermelhas, que abordavam duas matérias, como é sabido, do IRS jovem e do IRC também. Bom, isso fez explotar um processo negocial em que se mantiveram algumas reuniões com o principal partido que apoia este governo de coligação, que é o PSD. Essas negociações, no final, conheceram o desfecho que também sabemos, portanto, não se chegou a acordo, e a partir daí iniciou-se uma reflexão sobre o que fazer. E depois eu compreendo, evidentemente, e sou inclusivamente concordante com alguns dos argumentos que foram aqui trazidos à discussão pela deputada Paula Santos, mas também não deixo de valorizar de forma enfática o que foi dito pelo secretário-geral como justificações, de facto, para a abstenção. O facto de termos tido eleições recentemente e o facto de não se prever numas eventuais novas eleições um resultado, digamos, muito distinto do que acabámos por ter em março, eram, de facto, ou são, razões muito ponderosas para levar a esta posição que o Partido Socialista vai hoje, digamos, ratificar na sua Comissão Política Nacional. Mas não fujo, digamos, à interpelação que me fez relativamente à posição do Partido Chega em todo este contexto. Eu não tenho rigorosamente problema nenhum, antes pelo contrário, de vos afirmar que gostaria muito mais, e estou em crer que o Partido Socialista, de uma forma geral, também acompanha este raciocínio, que nós tivéssemos, digamos, uma maior clarificação do espectro político que temos hoje representado na Assembleia da República. Ou seja, termos, no fundo, dois blocos políticos, naturalmente, mais à esquerda e liderado, enfim, acho que inquestionavelmente pelo Partido Socialista, e outro mais à direita, liderado justamente também por um partido, que é o PSD, um partido também com a relevância que tem justamente nesse espectro mais à direita. O que é que isto permitiria? Permitiria aquilo a que o secretário-geral do Partido Socialista também se referiu, que é, no fundo, a democracia oferecer alternativas, efetivamente, aos portugueses, portanto, ao país, e a polarização ser feita, no fundo, entre estes dois grandes blocos. O Partido Socialista já protagonizou, justamente com este conjunto de partidos mais à esquerda, concretamente com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português, uma experiência que durou 4 anos, a que, enfim, vulgarmente se chamou da geringonça. Eu acho, sinceramente, que poderia ser útil para o país e muito particularmente para o nosso regime democrático, agora entrarmos num ciclo em que esta mesma experiência, digamos assim, se refletisse no espectro mais à direita do panorama político e, portanto, o Chega, efetivamente, ajudar a viabilizar e, portanto, aprovando este Orçamento de Estado. Isto permitiria também, e deixe-me dizer que eu sou muito, mas mesmo muito sensível a esta questão, que no fundo um partido que hoje tem uma dimensão como é conhecida, não é? Portanto, são 50 deputados eleitos pelo Chega na Assembleia da República, se começasse, no fundo, a comprometer de forma efetiva com a governação
informação, enfim, com as soluções concretas e práticas, como dizia quer a Paula Santos, quer o Paulo Edson Cunha, ainda nas suas intervenções, para a resolução dos problemas das pessoas, não é? E, portanto, passar de ser um partido de protesto, com muitas das vezes propostas a quem, ou às quais muito facilmente nós conseguimos caracterizar de populistas, de demagógicas. João Paulo Rebelo, deixe-me aproveitar essa sua deixa para passar também para o Paulo Edson Cunha e com isto vermos um outro aspecto dos desenvolvimentos sobre o orçamento, que é a afirmação de André Ventura de que o Chega sai disto como o partido líder da oposição. Paulo Edson Cunha, se o Chega não viabilizar o orçamento, se votar contra, que conclusão é que se pode tirar? Há comentadores que dizem que o Chega, André Ventura, sai como vencedor deste Orçamento de Estado. Também há comentadores como, por exemplo, Luís Marco Mendes, que diz que este processo mostrou que o Chega não contribui para nenhuma solução. Mas o que é certo é que André Ventura vai poder continuar, após a aprovação do Orçamento de Estado, a dizer na Assembleia da República que esteve fora daquilo que foi decidido e que o Partido Socialista é que deu a mão ao PSD. Acha que isto contribui para o Chega crescer ou pelo contrário, a forma como o partido conduziu este processo, a sua posição neste processo, acaba por ser má para o Chega? Eu, antes de responder a essa questão, eu acabei por ligar o microfone quando o João Paulo Rebelo estava a terminar a sua intervenção, mas também não quis interromper todo o raciocínio, mas no fundo o João Paulo Rebelo estava aqui a fazer um exercício que eu acho que é correto e que faz algum sentido, mas ao mesmo tempo acaba por ser o Partido Socialista o grande responsável por não acontecer aquilo que o João Paulo Rebelo aqui estava a dizer, porque se algum partido em algum momento quis criar uma cerca sanitária relativamente ao Chega, cerca sanitária que o próprio Partido Socialista não a cumpriu. Portanto, quer aplicá-la e sempre a quis aplicar ao Governo e à AD, mas ela própria não a cumpriu porque fez um conjunto de acordos parlamentares e com votações, portanto, idênticas junto com o Chega. Mas, no fundo, aquilo que faria algum sentido, que o João Paulo Rebelo aqui dizia e que várias, na narrativa socialista, foi sendo dito nos últimos tempos, faz algum sentido, efetivamente, que a direita se assumisse enquanto tal e mostrasse ao seu eleitorado a valia das suas propostas, pelo menos daquelas propostas que podiam ser conjuntamente aplicáveis e que tivessem um diálogo entre um partido e o outro, ou entre os dois partidos e o Chega neste caso. Mas a grande verdade é que isto vai desembocar. E isto era a pergunta que eu ia fazer ao João Paulo Rebelo, que eu deixo na mesma pergunta que ele com certeza irá responder a seguir. Agora, respondendo a esta questão também vai desembocar do outro lado da moeda. A verdade é que o Chega não se tem mostrado como um partido confiável, não se tem mostrado como um partido de responsabilidade, com um partido com quem se possa tentar fazer qualquer tipo de acordo. E muitas vezes, para além de não se mostrar um partido responsável, também não há dúvida nenhuma que o Chega tem tido um conjunto de posições são muito difíceis, mesmo a partidos que têm ideologicamente algumas semelhanças, porque somos partidos de direita, mas o PSD é um partido de centro-direita e nós sabemos que é um partido de centro-direita e às vezes até há discussões, até com o ex-líder, sobre a discussão que vai dentro do centro-esquerda até ao centro-direita. Mas nós sabemos que temos aqui, do ponto de vista da forma como encaramos, sobretudo, o mercado e de muitas outras posições que nós possamos ter, nós podemos ter posições que seriam consertáveis, mais facilmente consertáveis até com um partido de direita. Mas depois nós temos aqui também as nossas linhas vermelhas. Não são linhas vermelhas definidas muito concretamente pelo nosso Primeiro-Ministro, mas a grande verdade é que todos nós sabemos que temos as nossas linhas vermelhas com o Chega. Quando o Rito nos pergunta o que é que vai acontecer? Bem, aqui a grande verdade é que
muitas vezes os problemas estão intrincados logo à nascença. E neste momento, o próprio Pedro Nuno Santos, nós sabíamos que iria ter muita dificuldade, porque se tivesse dado o voto logo à partida, como também muitos defendem, seria criticado, seguramente seria criticado. O que eu acho é que se pôs numa situação de negociar, depois de ter do PSD aceitar as suas linhas vermelhas, também não tinha grandes soluções, senão aceitar, viabilizar, como veio a fazê-lo 1 ou 2 semanas mais tarde. Relativamente ao Chega, o Chega vai sempre reivindicar que é o líder da oposição, mas eu penso que o Chega não estará dentro dessa... assim saiba o PS capitalizar a sua responsabilidade do seu voto, e o Chega não irá liderar a oposição. O PS tem todas as condições de liderar a oposição, assim o saiba fazer, e vamos ver a forma como isto vai ser conduzido. Agora, o Paulo não receia que esta posição do Chega de não viabilizar o orçamento do PSD fortaleça o partido? Vai trazer algum tipo de consequências. Naturalmente não vai fortalecer o partido. Eu não creio que vá fortalecer o partido. Vai trazer algum tipo de consequências, porque vai ser o partido que vai estar na oposição a um conjunto de medidas com muito mais viabilidade, porque para as pessoas que não entendem de política ou que vão apenas tentando perceber como é que este fenómeno se vai fazendo, não deixa de haver uma dúvida. Sem dúvida que o partido que votou contra, à esquerda, em termos de oposição, dentro dos 3 partidos que o podiam fazer, não estamos a falar de partidos que neste momento tenham menor expressão em termos de Parlamento, obviamente, mas dos 3 partidos que neste momento o podiam fazer, há um partido que apresenta o orçamento, há um que o viabiliza através da sua abstenção, e só há um partido que vota contra, e eles vão capitalizar esse voto contra. Mas, naturalmente... Paulo, deixe-me avançar também. Deixe-me avançar, que o tempo não para e temos aqui outros temas e outros aspectos também, mesmo relativamente ao orçamento. João Paulo Rebelo, quer responder à pergunta que o Paulo Edson Cunha lhe colocou? Tem o microfone desligado, João Paulo. Bom, o João Paulo Rebelo não está em condições de responder. Quando estiver, já falará. Paula Santos. Depois da aprovação na Generalidade, que se perspectiva ser votada de forma positiva ou permitir a aprovação do orçamento com a abstenção do PS, temos a especialidade. Tem alguma esperança de que este orçamento possa ser melhorado na perspectiva do Partido Comunista nessa fase da especialidade? Este orçamento não tem solução. Isso é uma evidência, porque parte de uma perspectiva que não é aquela que é a solução para o país. E este é um aspecto que queria deixar muito, muito claro, porque é um orçamento, eu já aqui fiz essa referência, sobretudo queria suscitar aquele que é o favorecimento dos interesses dos grupos económicos, seja por via de benefícios fiscais, seja pelas parcerias público-privadas, seja pelas transferências de recursos financeiros para grupos privados. Os instrumentos são vários e têm todos o mesmo objetivo, que é de facto aprofundar as desigualdades, aprofundar as injustiças, e isso exigia naturalmente, é um orçamento sem solução, e aquilo que é necessário exigia naturalmente um orçamento que que partisse de outro pressuposto, que não é este o caso. Eu queria, no entanto, deixar aqui bem claro também um outro aspecto, e que não constitui qualquer tipo de contradição, que é, não deixaremos de intervir, aliás, como em todos, ao longo dos anos, no debate orçamental, o PCP sempre apresentou propostas concretas e sempre apresentou propostas para resolver problemas, e neste orçamento também não vai ser diferente. Vamos apresentar as nossas propostas, e as nossas propostas demonstram 2 coisas. Por um lado, a oposição
às opções por parte do Governo, do PSD e do CDS, e por outro lado que há condições que é possível e que é necessário uma política alternativa. A política alternativa baseada naturalmente em propostas concretas. Se me permite, na semana passada, nas jornadas parlamentares que realizámos, avançámos já 14 propostas que vão neste sentido que há pouco referia, no sentido da valorização do poder de compra dos trabalhadores, quer da administração pública, do setor empresarial do Estado, incluindo também do setor empresarial local. O aumento das pensões em 5%, no mínimo de 70 euros. Avançar para um regime de dedicação exclusiva dirigido a médicos e enfermeiros, mas também a outros profissionais em carência no Serviço Nacional de Saúde, com caráter opcional, mas com o objetivo de fixar profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, porque esta é a grande carência, o grande problema com que o Serviço Nacional de Saúde está confrontado, sem desvalorizar os outros, nomeadamente no que diz respeito às questões do investimento público nas instalações e nos equipamentos. A necessidade também de se adotar medidas para resolver o problema da falta de professores e avançamos, em particular, com uma proposta para a atribuição do apoio, quer à habitação, quer à deslocação, para os professores deslocados. Avançamos também com propostas de maior justiça fiscal, seja da redução do IVA para 6% na eletricidade, no gás natural, no gás de botija, nas telecomunicações, quer seja no que diz respeito à eliminação dos benefícios fiscais em sede de IRC e à tributação dos lucros que são gerados em Portugal, porque não podemos aceitar que haja grupos económicos que desenvolvem atividade económica no nosso país e que retiram as sedes de Portugal, põem noutros países e não pagam cá os lucros que são gerados no nosso país. Isto é de uma enorme injustiça que não podemos aceitar. Estas são algumas das propostas que adiantámos, também na área da habitação, também na área do investimento, que já tornámos... E que o Partido Socialista e que o PCP quer ver se consegue fazer passar na especialidade. Vamos nos bater por elas, não há dúvidas nenhumas, porque elas são necessárias, são justas e são necessárias, e mais do que isso, são possíveis, com as condições que neste momento existem e com os elementos... São economicamente possíveis, mas não se vislumbram fáceis politicamente, não é? Vamos ver. João Paulo Rebelo, há pouco perguntava-lhe se queria responder à pergunta que o Paulo Edson Cunha lhe colocou, e aproveito também já para fazer a minha própria pergunta e pode continuar logo a responder a uma a seguir à outra. Quais são as suas expectativas também para a fase da especialidade depois de o orçamento ser viabilizado na Generalidade? Muito bem, eu peço desculpa que eu estava com tanta vontade de responder à pergunta do deputado Paulo Edson Cunha que fui logo a correr e inadvertidamente carreguei no botão de desligar a chamada e não o de abrir o microfone. Bom, eu entendo que a pergunta que me foi dirigida foi se não teria sido o Partido Socialista justamente a criar esta espécie de cerca sanitária à volta do Chega e, portanto, com a sua ação, de alguma forma, afastar o Chega desse tal arco da governabilidade a que eu há pouco me referia, dos partidos à direita. Bom, eu quase que me apetecia devolver a pergunta com uma outra pergunta, quer dizer, quem é que disse não é não? Quem é que permanentemente esteve a dizer não é não? Julgo que quem edificou efetivamente essa cerca sanitária, independentemente da posição do Partido Socialista, foi justamente o Partido Social Democrata que o fez ao longo da campanha, procurando justamente cativar algum voto, digamos, de verdadeiramente centro, um voto normalmente moderado, que oscila entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. E, portanto, o atual Primeiro-Ministro teve a campanha toda a dizer não é não, que depois, e hoje já temos cada vez mais dados sobre isso, é um não ou não, não é não muito subjetivo, porque nesta novela também mais recente do PSD com o Chega, ainda com contornos que não são conhecidos de todos, há uma afirmação que se pode fazer sem suscitar grande contraditório. É que houve várias reuniões, independentemente de terem sido 2, 4 ou 5,
houve de facto um conjunto de reuniões que indiciam que à partida o não é não foi, digamos, algo que se utilizou na campanha sem necessariamente haver a ideia de ter uma consequência muito prática. Vamos lá ver. Eu não posso aceitar, digamos que a responsabilidade do Chega estar afastado de qualquer negociação, seja do Partido Socialista. Com certeza, eu não estou, por exemplo, a dizer que não houve um entendimento com o PSD por culpa do PSD ou por culpa do PS. Não houve um entendimento, e não houve um entendimento entre estes dois partidos. Bom, se não há um entendimento entre o PSD e os partidos mais à sua direita, nomeadamente a IEL e o Chega, com certeza que a responsabilidade não pode ser assacada ao Partido Socialista. Relativamente ao que me pergunta também da especialidade, bom, naturalmente também já é conhecida a posição do Partido Socialista. O secretário-geral do Partido Socialista disse que não nos coibiríamos de apresentar algumas alterações ao orçamento justamente nesta fase da especialidade. Contudo, e muito importante, e quero sublinhar, deixou bem claro que toda e qualquer alteração que venha a ser feita será, ou proposta feita pelo Partido Socialista, será sempre tendo em conta o equilíbrio das contas públicas e, portanto, o bom desempenho financeiro ao nível de não haver contribuição para déficit, mas sim para, efetivamente, o equilíbrio das contas e, portanto, é esse trabalho que o Partido Socialista fará na especialidade, como também o secretário-geral do Partido Socialista já o disse, e acho que toda a gente também compreenderá bem que haverá medidas dentro do orçamento já apresentado pelo Governo que não contarão com o apoio do Partido Socialista e não nos surpreenderemos, naturalmente, que elas ainda assim sejam aprovadas com o apoio de outros partidos e, portanto, vamos estar neste processo da especialidade de forma responsável, mas de forma proativa, a tentarmos dar o nosso contributo para melhorar o orçamento, enfim, na perspectiva, na visão que o Partido Socialista tem para a nossa sociedade. Já tive a oportunidade de o dizer, julgo que na semana passada, eu não tenho dúvida nenhuma, quer o Partido Comunista, quer o Partido Social Democrata, todos nós temos sempre, digamos, como intuito último, o melhorarmos a vida das pessoas, o procurarmos uma sociedade melhor para todos. Temos caminhos diferentes e alternativas diferentes para lá chegar. O Partido Socialista vai tentar impor as que são as suas, naturalmente, e quando digo impor pela discussão democraticamente e pelo reconhecimento da bondade dessas mesmas propostas. Uhum. E com isto encerramos este primeiro tema do programa de hoje, o Orçamento do Estado, em diversos aspectos, sem prejuízo de Paulo Edson Cunha ou Paula Santos acrescentarem ainda mais alguma coisa. Mas passávamos para o segundo tema. O Congresso do Partido Social Democrata foi o 42º Congresso, que terminou no domingo, foi em Braga, e entre as novidades ou os anúncios que o presidente do PSD e também primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou no discurso de encerramento, está a criação de um parque, o género de um parque Expo para a margem sul, digamos assim, para os concelhos de Almada, Seixal e Barreiro, o parque Humberto Delgado, para projetar o Arco Ribeirinho Sul e, segundo o Luís Montenegro, a ideia é conseguir concretizar a cidade das duas margens de uma forma concertada, erguer uma grande pólis com duas margens. É uma frase de Luís Montenegro. Será uma sociedade de gestão e reabilitação e promoção urbana, que vai ter este nome que eu já referi, Parque Humberto Delgado. Paulo Edson Cunha, do Congresso de Braga e dos dois discursos de Luís Montenegro, na abertura e no encerramento, o que é que quer destacar? Eu, antes de mais nada, quero destacar que foi um bom congresso, mais um bom congresso da liderança de Luís Montenegro. Temos um partido completamente unido no seu governo, unido nos propósitos que neste momento temos de levar avante a melhoria do nosso país, a melhoria de Portugal, através de um conjunto de medidas.
não há grandes dissonâncias ou qualquer tipo de dissonância relativamente àquilo que são os principais propósitos, as principais linhas orientadoras. E depois havia aqui esta dúvida, e do ponto de vista político, Pedro Nuno Santos, ao ter feito a antecipação para esta segunda-feira, relativamente àquilo que era a posição do Partido Socialista, acabou por haver aqui um anticlímax que existia relativamente a sabermos se o governo poderia cair ou não, porque era uma das possibilidades relativamente ao chumbo do orçamento. E este anticlímax também se notou, de certa forma, não por culpa do Partido Social Democrata, que tinha tudo preparado e não fugiu ao seu guião, e o seu guião correu lindamente, mas daquilo que eram as expectativas de um conjunto de pessoas, daquilo que poderia resultar da indefinição que existia até aquele momento. Pedro Nuno Santos tomou a decisão de, na passada sexta-feira, ter feito o anúncio, e a partir desse anúncio, naturalmente, que aliás penso foi na quinta-feira, naturalmente que as coisas foram diferentes. Agora, as medidas que foram apresentadas, as 7 medidas que foram apresentadas no debate do encerramento, no encerramento do Congresso, parecem medidas boas, vão ser muito bem discutidas, vão ser muito dissecadas durante a semana, e para a nossa península, esta medida, da forma como foi apresentada, que neste momento não temos ainda grande conhecimento de como é que se vai realizar, mas poderá ser um enorme salto qualitativo, uma excelente notícia para o nosso distrito, para a área metropolitana, na outra margem, e da forma como também foi apresentado, e com as ideias que foram apresentadas. Eu penso que é aquilo que esta margem precisa. Deixar de haver aquela imagem qualitativa de uma margem melhor do que a outra, sendo que serão apenas 2 margens de um mesmo rio. Mas, Paulo Edson Cunha, pedindo capacidade de síntese para podermos passar à Paula e depois também ao João Paulo Rebelo, mas isto não parece mais um anúncio de uma coisa que já foi anunciada várias vezes? Eu lembro-me que ainda não há muitos meses o antigo Primeiro-Ministro António Costa dizia que chegou a hora de Setúbal, anunciou uma nova sociedade para substituir a Sociedade Baía do Tejo, que tinha estas competências do desenvolvimento da gestão dos territórios nestes 3 concelhos, de Almada, Barreiro e Seixal. Essa nova sociedade tem estado aqui num limbo, com muitas incertezas, indefinições, sem grande capacidade de avançar, por a tutela não lhe dar as orientações e os meios necessários. O que é que diverge, o que é diferente agora? Francisco Rito, eu não posso neste momento dizer o que é diferente, quando o anúncio foi ainda um anúncio público e não nos foram dados pormenores. Agora, pediu-me para ser sintético, e eu posso dizer, um dia até posso morder a língua relativamente a isto que vou dizer, mas o que difere aqui é que isto foi anunciado por um Primeiro-Ministro que efetivamente tem apresentado obra, em 6 meses tem apresentado obra, e tem esta credibilidade. A diferença é que os anúncios anteriores eram feitos por um Primeiro-Ministro que anunciava sucessivamente, cheguei a escrever várias vezes sobre isto, ao longo de anos, um conjunto de anúncios daqui para a margem sul, mas eram sempre anúncios apenas requentados, e este Primeiro-Ministro, que neste momento tem este crédito, merece-nos este crédito, porque em 6 meses já percebemos que fez mais do que o governo anterior em 8 anos, e está claramente disposto a fazer. Mas neste momento só podemos estar a falar aqui no campo das intenções. Depois também, se nós estivermos a ver este anúncio da forma como foi apresentado, é apresentado em três eixos, sendo que um dos eixos é na área metropolitana de Lisboa, na parte sul. No outro eixo é apresentado, e parece-me que isso também irá libertar fundos, com certeza, para aquilo que vai ser necessário, no atual aeroporto, na zona do atual aeroporto. E depois temos também o terceiro eixo, que será na parte ocidental de Lisboa. A margem norte da área metropolitana, sim. Exatamente. Paulo, eu penso que essa será a grande diferença. Passamos então agora para a Paula Santos. Paula Santos, não lhe vou pedir que comente tanto o Congresso do PSD, já sei que a Paula Santos não gosta de se ingerir
na vida interna dos outros partidos, mas relativamente a este anúncio feito por Luís Montenegro de criar aqui uma espécie de Parque Expo para o Arco Ribeirinho Sul, esta é uma ideia com a qual concorda e parece-lhe que é desta que avança ou tem reservas? Permita-me que, em primeiro lugar, fazer uma referência e ainda àquilo que foram os aspectos de posicionamento político, nomeadamente do Luís Montenegro, é que na intervenção, em particular no encerramento, mais uma vez um conjunto de problemas prementes ficaram de fora. E eu queria fazer este registro, porque não se ouve uma palavra sobre salários, sobre pensões, porque é de facto, e eu insisto nisto, porque é o que as pessoas sentem no dia-a-dia, os salários e as pensões não chegam, não dão face às despesas, face ao elevado custo de vida, e da parte do PSD, nem uma palavra. Nenhuma palavra, passa completamente ao lado de tudo isto. Sobre a questão que me coloca e dos anúncios que foram feitos. Bom, este distrito, anúncios não faltam. Concretizações é que estamos para ver. E, portanto, nós não conhecemos aquilo que conhecemos o anúncio, não conhecemos mais do que isso e, portanto, não é possível fazer neste momento uma apreciação mais aprofundada relativamente àquilo que foi anunciado por parte de Luís Montenegro, mas há várias coisas que conhecemos. Conhecemos que este é um projeto, o Arco Ribeirinho Sul, há mais de uma década, que os municípios da região colocam a necessidade da revitalização destas áreas, que foram áreas industriais, da ligação ao rio, as questões ambientais, mas as questões também que possam contribuir inclusivamente para o desenvolvimento económico. Conhecemos que quer o Partido Socialista, quando esteve no governo, quer o PSD, naquele período da Troika, não deram qualquer concretização nem dinamização para que estas áreas pudessem ser dinamizadas. Vimos há pouco, Francisco Rito recordava aí bem que há pouco mais de um ano tivemos o anterior primeiro-ministro do governo Maria Absoluta do PS, António Costa, no distrito, a fazer um conjunto de anúncios, entre eles o Arco Ribeirinho Sul. E agora vem Luís Montenegro. Portanto, precisamos de conhecer aquilo qual é que é a perspectiva, o que está em cima da mesa, mas a verdade é que este governo, aquilo que nós temos visto nestes primeiros meses de governação é de facto muita propaganda e passar ao lado aqueles que são os problemas centrais, quando aquilo que é importante é de facto resolver os problemas das pessoas. Mas relativamente a esta matéria é preciso conhecer de uma forma aprofundada isto que foi anunciado por parte do Primeiro-Ministro. Rito, 10 segundos só para dar aqui uma nota aqui à Paula Santos. A Paula Santos, quando veio falar que o Primeiro-Ministro não fala nos salários, está-se a esquecer que o acordo de concertação social foi conseguido há menos de um mês. E está-se a esquecer que, em termos de salários, aquilo que foi apresentado pelo Governo foi superior àquilo que até já estava projetado pelo Governo anterior. E a segunda nota, também muito rápida, é dizer, é verdade que nós não podemos saber se vai ser concretizado ou não. Mas a pergunta à Paula Santos, mas também ao deputado João Paulo Rebelo, é se ficam contentes com este anúncio e quais são as perspectivas relativamente a este anúncio. E não apenas ver isto por uma perspectiva negativa e uma perspectiva que não nos possa dar qualquer tipo de esperança. Apenas isto. Obrigado. Rito, se me permite, sobre este anúncio, eu vou ser muito breve. Sobre este anúncio é preciso conhecer no concreto o que é que está em cima da mesa, porque o historial que nós temos, quer do governo do Partido Socialista, quer do governo do PSD e do CDS, tem sido, de facto, prejudicial para o distrito, com compromissos que são assumidos e não são concretizados e, portanto, é preciso perceber o que é que está em cima da mesa. Sobre a questão dos salários,
o acordo de concertação social, aquilo que coloca lá é uma contenção do aumento dos salários, não é uma valorização de facto dos salários, é exatamente o contrário. Está a conter, está a limitar, está a restringir o crescimento dos salários. É isso que esse acordo representa. João Paulo Rebelo, passava agora então para si, para saber se quer destacar alguma coisa relativamente ao Congresso do PSD que terminou no domingo e também sobre este anúncio mais em concreto que tem a ver aqui com o Distrito de Setúbal. Obviamente começava desde já pelo anúncio mais concreto que tem a ver com o Distrito de Setúbal e portanto não havia um anúncio publicitário aqui há uns anos que era não nega à partida uma ciência que desconhece e, portanto, enfim, do ponto de vista das intenções, seria até estranho que, enquanto apoiante do governo do Partido Socialista, o último governo do PS, que justamente já tinha feito uma proposta para o Arco Ribeirinho Sul, estivesse contra, digamos, a intenção. Evidentemente que a expectativa é grande, é algo bom para o Distrito de Setúbal, não posso deixar de dizer, e compreenderá, obviamente, o Paulo Edson Cunha que assim seja, que tenha uma perspectiva justamente como a Paula Santos, que é de, bom, mais do que os anúncios, o que é importante é de facto o que resulta deles e a obra concreta que como dizia o Pedro António Vieira, para falar, digamos, são precisas só palavras para falar ao coração, precisamos de obras, evidentemente, que isso é absolutamente fundamental. Agora, há outras coisas que aconteceram no Congresso do Partido Social Democrata que me merecem comentários. Olha, aliás, várias destas medidas anunciadas mereciam comentários, e mesmo esta, já agora, e numa perspectiva mais, enfim, transversal e de todo o país, estas medidas que foram anunciadas, quer para esta margem, quer também para o chamado Ocean Campus, que aí, na verdade, não se deram sequer ao trabalho de alterar o que era a proposta justamente do governo anterior para os concelhos de Lisboa e de Oeiras. A verdade é que se deixa para trás também, digamos, todo o resto do país. Tenho alguns camaradas já muito vocais, digamos, relativamente à injustiça que é falar-se de coesão territorial, e está-se a falar, enfim, da metrópole, no fundo, da capital do país e das suas regiões envolventes, mas teria sido bom seguramente para os portugueses, e particularmente para os portugueses de outras paragens, terem ouvido coisas a esse respeito da coesão territorial, que é absolutamente fundamental para o país. Evidentemente que um país sem coesão não é um país, digamos, que funcione como gostaríamos que funcionasse. Relativamente às outras questões, bom, assistimos, por exemplo, em matérias de educação, a um renovar, digamos, de uma intenção que é típica dos governos de direita, e particularmente o PSD, que são os contratos de associação. O aumento do número de contratos de associação, a mim, faz-me sempre muita confusão, porque temo que se ponha em causa justamente uma das grandes conquistas do Portugal democrático, que é a escola pública, enquanto, digamos, instrumento ou elevador social, como se costuma dizer, absolutamente fundamental para a criação da igualdade. E depois uma muito específica, e até porque no tema anterior estávamos a falar das proximidades que de facto existem entre partidos mais à direita, que é esta, enfim, pode-se dizer que não é absolutamente determinante para o desenvolvimento do país, mas que é muito simbólica para se ver, de facto, com quem é que há afinidades, que é aquela coisa da revisão da disciplina de cidadania, que me parece claramente um piscar de olho justamente ao partido não apoiante, não coligado que é o Chega, mas que entra claramente no tipo de conversa que acho que em nada edifica verdadeiramente o que nós queremos para
para o país e para os nossos cidadãos e, desde logo, evidentemente, para a formação dos nossos jovens que são o país futuro. Eu estive a tirar aqui umas notas, não quero ser fastidioso, mas tenho aqui umas notas, de facto, que são hoje os temas de cidadania nesta disciplina que é conhecida para os nossos alunos. Direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental, saúde, sexualidade, mídia, instituições e participação democrática, literacia financeira. Há ainda temas opcionais como sendo o empreendedorismo, o mundo do trabalho, a segurança, a defesa e paz, o bem-estar animal. Bom, onde é que alguém verdadeiramente, enfim, bem intencionado, pode ver nestes temas a tal, como é que se costuma dizer, a tal propagação de ideologia mais à esquerda e das ideologias de género? Quer dizer, o que eu vejo aqui são verdadeiramente temas que, abordados com de facto, quem ainda está num período de formação, de desenvolvimento, são perfeitamente razoáveis, são perfeitamente úteis e enriquecem, com certeza, qualquer jovem do nosso país. Portanto, o que há aqui é, mais uma vez, afirmo, uma aproximação ao tal populismo, à tal demagogia que... João Paulo, temos que terminar porque o programa eu já terminei da minha parte. Temos que chegar ao fim e eu não sei se o Paulo Edson Cunha ou o Paula Santos querem dizer mais alguma coisa, mas se quiserem têm que ser mesmo telegráficos. Paulo, sim, muito rapidamente. Não, dispensa. Dispensa, ótimo. Paula Santos também imagino que dispensa porque não ligou o microfone e sendo assim chegamos ao final do programa de hoje, da Semana Política, com Paulo Edson Cunha, deputado eleito pelo PSD, João Paulo Rebelo, deputado eleito pelo PS e Paula Santos, deputada eleita pela CDU. São 3 eleitos pelo distrito de Setúbal, que são deputados na Assembleia da República. A Semana Política está no ar às segundas-feiras, repete à terça e fica também disponível em podcast. Eu agradeço aos 3 e despeço-me também de todos os ouvintes. Voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.